Olá, que bom estar aqui com você outra vez para a gente continuar falando, né? CME. Espero que você esteja aproveitando, espero que tenha sido produtivo até aqui e a gente vai continuar falando dos processos, tá joia? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inspeção e daí para frente. O que nós já falamos? A gente já falou, por exemplo, que na unidade consumidora esse material é submetido a uma pré-limpeza, lembra? A gente falou que os materiais não críticos podem ser lavados na unidade consumidora mediante o uso de POP elaborado pelo CME. Os demais produtos, a limpeza deve ser feita na CME, certo? A gente falou também com você a respeito de como é essa limpeza, da limpeza automatizada, falamos um pouquinho sobre limpeza manual e comecei a falar um pouco também sobre a inspeção, né? Falei que você, né, que esse material precisa ser inspecionado quanto ao seu funcionamento, quanto à existência ou não de sujidade residual e a gente vai continuar então falando a respeito dessas questões agora. Vem comigo para o slide para a gente poder continuar a nossa aula. A limpeza de produtos para a saúde, seja ela manual ou automatizada, deve ser avaliada por meio de inspeção visual com auxílio de lentes intensificadoras de imagem, no mínimo 8 vezes de aumento. Então, esse 8 aqui é importante, viu, galera? Já falei isso no bloco anterior e repito agora. As bancas cobram muito isso, tá bom? Então, aqui a gente tem o quê? Uma sequência de eventos, né? Lá no ponto de uso, então, esse enxágue, que é o que a gente também falou sobre uma pré-lavagem, pré-limpeza, né? Pré-limpeza é até melhor, mas eu comecei a escrever lavagem aqui, lavagem lembra coisa de porco, né? Então, pré-limpeza. Então, é feita uma pré-limpeza no local. O que é essa pré-limpeza e qual é a diferença dela para a limpeza? A pré-limpeza é a remoção de sujidade visível, tá? A limpeza é a remoção de toda a sujidade, certo? Então, de toda a sujidade, de todas as superfícies, a limpeza, né? Se você for considerar uma limpeza adequada e para você dizer não está limpo, é a remoção de toda a sujidade orgânica ou inorgânica. A pré-limpeza, na verdade, aqui é a remoção da sujidade visível e isso se destina aí a você diminuir a incrustação de matéria orgânica nesse material, porque se você deixa essa matéria orgânica secar no material, depois é muito difícil que se faça uma limpeza adequada. Então, essa pré-limpeza ela é feita na unidade consumidora para depois encaminhar esse material para a CME, ok? O que mais, então, que a gente tem, né? Aqui você vai observar que esse material, então, ele é feito, né? Esse enxágue é feita a recepção desse material. No momento da recepção, se você observar, essa pessoa está fazendo o quê aqui? Uma classificação desse material. Então, lembra que a gente falou que a área de recepção ali de material, ela tem que ter uma bancada com dimensões que permitam o trabalho em segurança. Então, aqui você tem uma pessoa, né, que fez a recepção e vai fazer uma primeira inspeção com relação ao funcionamento desse material e que vai fazer aí uma classificação desse material. Depois disso, a gente tem, né, a questão da limpeza manual. Essa limpeza, ela deve ser feita mesmo quando você vai fazer a limpeza automatizada em alguns artigos, né, os artigos de conformação complexa, a RDC 15 orienta que se faça uma limpeza manual seguida da limpeza automatizada, ok? E depois temos a inspeção. Por que a gente faz limpeza automatizada? Porque você tem mais controle de processo, regularidade, você controla melhor o resultado. Então, professora, a gente pode dispensar a inspeção? Não, de maneira alguma. Mesmo que seja, né, uma limpeza automatizada,
deve ser feita essa inspeção, tá? Com lente de aumento, no mínimo 8 vezes de aumento, e isso vai ser complementado, se necessário, por testes químicos, né? Entre outras coisas, a gente viu no bloco anterior a possibilidade de utilização de fibra óptica, né? A utilização de outros equipamentos que vão fazer aí, que vão auxiliar essa inspeção criteriosa. Por quê? Porque se fica sujidade ali, essa sujidade funciona como uma barreira física aos agentes, tanto de esterilização quanto aos agentes de desinfecção. Então, tanto para esterilização quanto para desinfecção, limpo e seco é condição sine qua non. Tá joia? Segue o baile. Opa, mas não assim. Vamos continuando, então. A inspeção rigorosa é um dos pontos críticos para que um produto tenha condição de ser reutilizado. Por quê? Porque resíduos orgânicos e inorgânicos podem impedir o contato com agente esterilizante, é o que eu acabei de mencionar para vocês, protegendo os micro-organismos ou interferir na ação do agente esterilizante. Então, existem alguns agentes que são o quê? Alguns agentes, eles são inativados na presença de matéria orgânica. Então, por exemplo, sei lá, se você vai fazer uma desinfecção, o hipoclorito, ele é inativado na presença de matéria orgânica, então tem que estar limpo e seco. Se você for utilizar vapor, por exemplo, e você tiver uma superfície ali com aquela sujidade, aquele local em que há a sujidade não vai ser esterilizado, e não existe meio estéril, ou é estéril ou não é, tá joia? O que mais que podemos dizer? Além do risco de causar eventos de ordem imunológica nos pacientes, no caso da síndrome da resposta inflamatória sistêmica e da síndrome tóxica do segmento anterior do olho. E é por isso que a gente falou, né, no nosso bloco anterior, que o enxágue, né, de produtos que vão ser utilizados em corrente sanguínea, implantes, né, ortopédicos, cirurgias, né, implante utilizado aí na parte da oftalmologia, tudo isso tem que ter o quê? Um enxágue com água, né, purificada. Você tem que ter aquela água ali mais altamente purificada, tá bom? Não pode ser só uma água potável, não pode, tem que ser o quê? Uma água que passou ou por um processo de osmose reversa ou uma água que passou ali pelo processo de destilação. Por quê? Porque não é só o micro-organismo que tem problema. Você pode ter reação imunológica se houver ali, por exemplo, uma endotoxina, se houver algum produto químico. Então, qualquer coisa que tiver ali, você pode gerar, então, esse prejuízo para o paciente, certo? O CME e a empresa processadora devem utilizar embalagens que garantam a manutenção da esterilidade, do conteúdo, bem como a sua transferência sob técnica asséptica. Um dos grandes desafios, né, é você garantir, um desafio é você garantir que ficou estéril, certo? O ciclo da esterilização que a gente viu lá no início do nosso módulo, ele fala sobre isso, né, sobre a aquisição de produtos, né, de boa qualidade, a questão do processamento desses produtos para a saúde, e aí você tem que o quê? No momento do uso, manter a esterilidade, senão não adianta. Se você tem todo esse trabalho e na hora de, por exemplo, abrir o pacote, você faz um pacote de uma maneira que você não consiga retirar o produto para a saúde ali de dentro sem contaminar, você comprometeu todo o processo. Então, é necessário que você consiga garantir uma limpeza adequada, inspecionar bem esse material, preparar esse material e aí não apenas com uma embalagem que te permita tudo isso, mas de uma forma que você consiga retirar esse produto sem contaminá-lo. Então, não é só esterilizar, é esterilizar e garantir a esterilidade desse processo até o momento do uso, certo? E durante o uso.
ok? Então, você precisa ter alguns cuidados com relação, né, ao preparo e a forma de embalar e a própria embalagem que vai ser utilizada, porque isso pode, né, uma falha nisso pode comprometer também a garantia do processo. As embalagens utilizadas para esterilização de produtos para a saúde devem estar regularizadas junto à Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para uso específico em esterilização. Então, precisa ter, né, um registro, precisa ter essa regularização. Não se pode utilizar produtos que não sejam regularizados para essa finalidade específica. Embalagens que não são permitidas, gente, não são permitidas aqui. Não é permitido o uso de papel craft, papel toalha, papel manilha, papel jornal, lâminas de alumínio, assim como as embalagens do tipo envelope de plástico transparente, não destinadas ao uso em equipamentos de esterilização. Presta atenção. Aqui você não tem, para você garantir, né, que haja a esterilidade adequada, a esterilização adequada, você precisa que esse papel não apenas permita a entrada do agente esterilizante, mas também que ele permita a saída, certo? Se você tem, por exemplo, um plástico, o plástico fica estéril, mas o que está lá dentro não, certo? Ah, professora, mas tem um material aí que a gente vê esterilizado e que um lado dele é plástico. Sim, mas o outro lado é o quê? Papel. E aí é um papel de uma gramatura específica, um papel com as suas características específicas, que ele é resistente, ele tem, né, ele tem várias características que a gente vai ver, né, a respeito da embalagem ideal, tá joia? Então, por exemplo, um papel toalha. Ele vai permitir que o agente esterilizante entre? Sim, e se dissolver logo em seguida, né? Você tem aí, então, uma fragilidade, e aí isso não funciona, ele não serve como barreira, tá? O alumínio, como que o agente esterilizante vai entrar em contato com o artigo, com o produto para a saúde, se você fechar ele dentro de um envelope de alumínio? Não tem como entrar em contato, certo? Então é por isso que nós temos essas proibições, porque esses produtos, esses papéis, essas embalagens, elas não se prestam à finalidade de esterilização. Então, ou ela não tem uma barreira boa, ou ela não permite o contato do agente esterilizante com o artigo. Então, você vai ter aí várias situações que vão ser pontuadas e que você não vai poder utilizar, né? E por força de determinação legal, a gente tem a RDC 15 e é na RDC que está falando que essas aqui não podem, tá joia? A selagem de embalagens tipo envelope deve ser feita por termoseladora ou conforme orientação do fabricante. Então, assim, a gente evita, né? Não pode ser dado jeitinho. Às vezes o pessoal já vi gente falar: ah, não, vamos fechar com uma chapinha. Oi? Não, galera, tem que ser, né, com as orientações do fabricante, tá joia? O CME que utiliza embalagem de tecido de algodão tem que ter aqui um plano contendo critérios de aquisição e substituição do arsenal de embalagem de tecido. Por quê, gente? Porque o tecido de algodão, ele vai ser reutilizado, certo? As outras embalagens a gente despreza. Agora, o de algodão, ele vai ser reutilizado, mas é importante a gente lembrar, né, que existe uma vida útil. Esse algodão, ele não vai poder, por exemplo, servir de embalagem mais de uma vez sem passar pelo processo de lavagem, tá? Por quê? Porque o processo de esterilização altera a conformação dessas fibras. Então, ele precisa ser lavado novamente para poder ser esterilizado, certo? E é muito importante que se faça controle de qualidade desse algodão, que você faça o controle de qualidade desse tecido, porque ele não pode estar puído, ele não pode ter rasgo, ele não pode ter aí uma série de situações que vão demandar controle de qualidade, ok? Então, deve haver um plano para fazer aí tanto a aquisição quanto a substituição do arsenal de embalagem de tecido.
E tem que ter o quê? Registro, por conta da questão da rastreabilidade, certo? Não é permitido o uso de embalagens de tecidos de algodão reparadas. Então, é o que eu falei, ele não pode estar puído, ele não pode ter nenhum defeito. Por quê? Porque isso gera quebra de barreira, certo? Então, não é permitido o uso de embalagem de algodão reparadas com remendos ou cerzidas, né? Então não pode, cortou, não, costura aqui, lavou, tá novo. Não. E sempre que for evidenciada a presença de perfurações, rasgos, desgaste do tecido ou comprometimento da função de barreira, a embalagem deve ter a sua utilização suspensa. É obrigatória a identificação nas embalagens dos produtos para a saúde submetidos à esterilização por meio de rótulos ou etiquetas. Então, toda a embalagem tem que ter, né, rotulagem. Não se pode utilizar um produto para a saúde, né, que tenha sido processado e que não conste a identificação, que não conste o rótulo desse produto, ok? O rótulo, então, desses produtos deve ser capaz de se manter legível e afixado às embalagens. Então, ele não pode soltar, ele tem que se manter legível e afixado nas embalagens durante a esterilização, transporte, armazenamento, distribuição e até o momento do uso. Então, por exemplo, se você, depois que já pegou imagina, pegou uma embalagem, né? Pegou um pacote de curativo, foi lá no CME, pegou bem direitinho, levou para a unidade, guardou isso no armário. Na hora de utilizar, se o rótulo tiver caído, não dá para você falar assim, não, ó, tem esse rótulo aqui, ó. Não, gente, esse rótulo é desse negócio aqui, prega e vai. Não dá. Se não tiver o rótulo ou a rotulagem estiver incompleta, faltando informações, alguma coisa, esse pacote ele deve voltar para o CME, ok? Quais são, então, os dados que precisa ter nesse rótulo, né? A gente está falando aqui que não pode utilizar rótulo faltando informação, então, quais são as informações necessárias de conter aqui esse rótulo? Então, primeiro, nome do produto. É um pacote de curativo? É uma bandeja de cateterismo? É uma caixa de cirurgia? Que produto é esse? Então, tem que ter o nome do produto, certo? Você tem que ter aqui o número do lote desse produto. Gente, isso vai permitir que você rastreie os processos. Então, para saber se teve algum problema no ciclo desse produto, enfim, você tem que ter todas essas informações, tá joia? Então, número do lote, data da esterilização, a data limite de uso, tá? Muitas vezes o pessoal fala, não, a esterilidade é garantida pela embalagem. Se a embalagem está intacta, o produto está estéril, mas você tem que colocar uma data limite. E aí, para cada tipo de esterilização, para cada processo, vai ter uma data. O método de esterilização utilizado e o nome do responsável pelo preparo desse produto para a saúde. Então, você tem que ter aí todas essas minimamente essas 6 informações: nome do produto, número do lote, data da esterilização, data limite de uso, método de esterilização e nome do responsável pelo preparo. A embalagem para esterilização dos produtos para a saúde vai ser o quê? Então, o que é essa embalagem, né? É um invólucro, a gente já conversou um pouco, né, que permite entrada e saída do agente esterilizante. Eu falei isso um pouco antes de chegarmos aqui, mas é um invólucro que permite a entrada e a saída do ar e do agente esterilizante, certo? Então, você permite que o agente esterilizante entre e saia e, ao mesmo tempo, funciona como o quê? Uma barreira. Ele tem que ter aí esse comportamento seletivo. Ele tem que permitir que entre o agente esterilizante e saia o ar e o agente esterilizante, mas depois ele não pode permitir que haja entrada de micro-organismos. Então,
Quando você, por exemplo, fala sobre a esterilização utilizando, né, o papel grau cirúrgico, que é o que eu falei, tem uma forma meio que de plástico e você tem ali uma parte posterior que é feita de papel. Esse papel, quando então tem um processo de esterilização, por vapor, sob pressão, o papel permite a entrada do vapor, né? Ele fica úmido ali e ele permite a entrada do vapor e o contato com todo o produto, e quando você tem então a secagem desse material, ele permite que aconteça o oposto. E depois que ele secou, fechou. Ele funciona como uma barreira e ele não vai permitir o contato de micro-organismos com aquele produto para a saúde, certo? Os dispositivos, então, né? Continuando aqui sobre o preparo. Os dispositivos devem ser preparados para a esterilização da seguinte maneira: o que é que a gente precisa, né? Quais são os requisitos, como que a gente organiza, como que faz esse preparo, né? Então, primeira coisa, limpos e secos, certo? Você tem que ter a garantia de que ele está limpo e seco. Então, ele tem que ter passado pela inspeção criteriosa antes disso. Os instrumentos que são articulados, né? Um exemplo aqui, pinças. Pinças, tesouras, né? Eles vão ter que ser colocados em posição aberta ou não travada. Por quê? Pensa aqui comigo, se você tem esse instrumento, né, uma pinça, você tem ela fechada, o que que acontece? Aqui, ó, nessa parte onde tem a serrilhazinha dela, não vai ter contato do agente esterilizante, certo? E você não precisa que o agente esterilizante tenha contato com todas as superfícies, logo você vai deixar ela aberta, porque aí o agente esterilizante tem contato com todas as áreas. Tá joia? Então, partes que forem articuladas, você precisa deixar elas abertas ou pelo menos não travadas, porque aí você consegue ter contato com todas as superfícies, ok? Peças múltiplas ou deslizantes, aí você vai o quê? Desmontar. Então, peças múltiplas ou deslizantes, elas devem ser desmontadas, a menos que o fabricante indique uma outra forma de se fazer. O problema é que muitas vezes, né, o fabricante faz instruções vagas a respeito do manuseio desses materiais para esterilização. Então, a gente às vezes tem um pouco de dificuldade com relação a essas informações. Mas, enfim, se for possível desmontar, né? Então, desmontar essas peças ou seguir aí a recomendação do fabricante. Dispositivos com superfícies côncavas. Então, vamos lá, gente. Você tem uma superfície aqui, isso aqui, né? É a superfície côncava, que é onde tem a concavidade. E essa outra parte aqui de fora é a parte convexa, ok? Se você tem, então, uma superfície côncava, imagina uma cuba-rim. Vamos lá para uma cuba-rim cubista. Tá parecendo uma oca, mas tudo bem. Temos aqui uma cuba-rim. Se você tem o vapor, né? O vapor entra, né? Penetra aqui. E aí, quando vai esfriando, o que que acontece? Pode ficar água empoçada aqui. Isso atrapalha o processo, certo? Então, não se pode fazer isso. Agora, imagina se você coloca a concavidade para baixo, tá? Temos aqui, ó, você põe a concavidade para baixo e aqui o vapor sobe, chega até o fundo e depois o ar frio, o que que acontece? O ar quente, ele sobe. Por isso que eu tô dizendo que o vapor sobe. O ar quente sobe, o ar frio desce, certo? Então, à medida que acontece, né, o resfriamento da câmara ali da autoclave, por exemplo, você tem a retirada desse vapor e você não vai ter o quê? Água empoçando, tá certo? Então, a posição que se coloca os materiais, ela é extremamente importante, tá joia? Então, superfícies côncavas devem ser colocadas de modo que o condensado não se acumule.
Itens pesados devem ser arrumados de modo a não danificar itens mais leves e mais delicados. Então, imagina, tem um pacotão grande lá, você vai colocar o pacotão grande pesado por cima de outros mais delicados. Você vai o quê? Estragar as embalagens, né? Esse material vai ficar sujeito à punctura, vai ficar sujeito aí a romper a embalagem. E você tem aí a compressão de tudo isso de maneira que o agente esterilizante pode não conseguir ter contato com todas as superfícies. Então, muito importante que itens pesados não fiquem por cima de outros itens mais leves. Os instrumentos pérfuro-cortantes vão ter que ter as suas pontas protegidas, certo? Mas não muito apertadas, porque senão vai ficar uma região ali que não vai ter contato com o agente esterilizante. Então tem que estar protegido, mas permitindo que haja, né, o contato do agente com todas as superfícies. Os materiais cirúrgicos devem ser acondicionados em caixas, ok? E aqui, ó, mais um número importante, ocupar no máximo 80% da capacidade do recipiente. Gente, imagina, você já andou num ônibus muito cheio, né? Eu, na época da faculdade, andava em cada ônibus lotado, né? Porque universitário, assim, a gente rala, né? A gente rala até chegar a um ponto. Teve um dia que o ônibus estava tão cheio, que eu tive certeza que se virasse o ônibus de cabeça para baixo, só caía o motorista. E o cobrador, eu acho que nem tinha cobrador mais nessa época, mas enfim, só caía aquele indivíduo que estava lá separado. O resto estava todo mundo colado, não passava nem pensamento entre as pessoas. Imagina se você monta uma caixa de cirurgia dessa forma, com tudo, né? Todo mundo conectadozinho ali, como que o agente esterilizante vai circular livremente e ter contato com todas as superfícies? Então, os pacotes, eles não podem estar, assim, cheios. Então, você tem que usar aí 80% da capacidade. Os outros 20% vão ser para quê? Para o agente esterilizante, para ele circular ali e conseguir alcançar todas as partes dos produtos que você quer esterilizar. Materiais com lúmen em fundo cego devem ser acomodados e inclinados com o bocal em um ponto mais baixo que o fundo. Então, tem aqui lúmen em fundo cego. O que é isso aqui? Você vai colocar inclinado, porque o ar, né, o agente esterilizante entra e ele sai. Se você colocar ele só assim, sem nenhuma inclinação, tá? Imagina que não tá inclinada, é porque eu tô com a coordenação motora, vocês vão acompanhar minhas aulas e vão saber que ela é uma porcaria, uma solene porcaria minha coordenação motora, mas vamos lá. Se você tem aqui, né, esse agente, já fez aquela história? Você já brincou? Se você for uma criança feliz, talvez você tenha brincado com isso, de pegar um copo e colocar ele de boca para baixo na água e ver o quê? A água não chegar até o fundo, certo? Você tem a formação, por exemplo, de um bolsão de ar frio ali. Se você tem um objeto em fundo de saco, né, em fundo cego, você vira ele completamente de boca para baixo. Quando o ar quente for subindo, você não tem por onde tirar o ar frio. E aí ele forma um bolsão lá dentro. E esse bolsão de ar frio impede a esterilização de parte desse material. Então, o que você faz? Inclina ele. Se você colocar um copo aqui dentro da água e vier com ele descendo, enquanto ele estiver sem nenhuma inclinação, a bolha de ar fica lá dentro. A hora que você dá uma inclinadinha, ele faz blup e entra a água. Concorda comigo? Você já brincou disso, eu tenho certeza. Se não brincou, né? Sempre é tempo de você ter uma infância feliz. Você pode fazer esse teste e você vai entender perfeitamente por que aquilo que é em fundo cego, né, em fundo de saco ou fundo cego, você tem que dar uma inclinação nele, que é para justamente não fazer um bolsão ali que vai impedir a ação do agente esterilizante. Forrar o fundo das caixas com um tapete de material absorvente, né? Importante, por quê? Porque na hora que esse agente esterilizante, né, na hora que for resfriar a autoclave, por exemplo, você tem ali o ar frio e pode ter, né, alguma formação de condensado e esse material vai escorrer para algum lugar, certo?
E aí, para onde que ele vai escorrer? Ele não pode cair em outro material, enfim, você tem que ter um material absorvente que consiga manter e absorver essa umidade, mas a gente não pode colocar muito material porque ele pode formar o que? Uma barreira e impedir a entrada de agente esterilizante, tá? Então, temos que atentar para a quantidade de material absorvente aprovada no momento da qualificação da carga ou, né, no momento da qualificação de desempenho. Então, eles vão fazer o quê? Testar, né, o equipamento e dizer assim ele funciona. Então, tem que atentar para esse teste. Avaliar o peso das cargas e pacotes para que não ultrapasse 11 quilos, olha outro número importante, 11 quilos e com as dimensões máximas de 53 por 33 por 22. Por quê? Se ele tem dimensão maior que isso e o vapor, por exemplo, ele vai vir de fora para dentro, com uma dimensão muito grande pode ser que o vapor não chegue até o centro do pacote. Tá? Então, essas dimensões e esse peso foram testados e se tem segurança de que você consegue atingir o centro do pacote nessas dimensões. Então, por isso, é importante que se respeite, certo? Então, já anota esses números aí para você garantir o seu processo. O sistema de barreira estéreo, então, quais são funções, né? Permitir a esterilização do conteúdo, manter o conteúdo estéreo até a utilização e permitir a apresentação asséptica do material, ou seja, tirar ele de dentro da embalagem sem contaminar, ok? Quais são características necessárias a essas embalagens? Fornecer uma barreira eficiente para micro-organismos, partículas e fluidos, então ele tem que ter ação de barreira. Permitir penetração de agente esterilizante e contato direto com os itens e superfícies, bem como a remoção desse agente esterilizante, para quê? Para não ficar empoçado, para não ser tóxico. Então, por exemplo, o óxido de etileno, né, o produto para a saúde fica um tempo lá airando, tem horas de aeração. Por quê? Porque senão ele é tóxico, certo? Então, essa embalagem ela tem que permitir a retirada desse produto. Ok? Ser livre de ingredientes tóxicos e corantes não fixos que manchem os materiais. Ter memória mínima equivalente à embalagem de tecido. Se você já abriu um pacote de curativo com memória, você vai saber o que é. Você pega o pacote de curativo, vai abrir o bicho. Abriu. A hora que você vai manusear, ele dobra. Ai, Senhor. Senhor Jesus, aí você faz oração, arruma de novo, a hora que você tá mexendo, ele dobra. Então, esse fenômeno é o quê? A memória, ele volta, e ele tem que ter memória mínima. Se ele ficar voltando, desdobrando ali, né, voltando, se ele tiver muita memória, você vai acabar contaminando o material. Então, qual que é o ideal? É o de tecido. O de tecido, ele tem a menor memória. Sabe? É tipo a Dory do Procurando Nemo, não tem memória nenhuma. Maravilha, uma delícia. Só que ele tem as suas limitações e hoje a gente tem outras embalagens que proporcionam uma barreira melhor e tudo, mas enfim, a ideia da memória dessa embalagem é que seja mínima, equiparada à do tecido, tá joia? Permitir a acomodação segura dos itens. Proteger ao máximo o sistema de barreira estéreo de danos físicos, como amassamento por empilhamento, dobras e compressão. Então, tem que garantir aí ao máximo a manutenção desse sistema de barreira. Resistir ao máximo a rasgos, puncturas, delaminações e outros danos que coloquem a esterilidade do material em dúvida. Então, essa embalagem ela tem que ser resistente. Possibilitar a vedação hermética, porque uma vez vedado não se pode abrir, porque senão você não garante a esterilidade. Ser inviolável e permitir selagem única, para não ter aquele negócio de abrir o material e selar de novo, não pode ter outra possibilidade de selagem. Permitir remoção completa do ar da embalagem, permitir visualização do material. Uma das fases
é de filme, né? Como, por exemplo, o papel grau cirúrgico, que a gente observa isso. Ter indicador químico do processo impregnado. Então, o material já tem aí ele vira, né? Ele já faz uma indicação química de que foi processado. Utilização fácil e prática pelo colaborador responsável pelo preparo, permitir a transferência asséptica da embalagem ou do invólucro, então você conseguir manter a esterilidade desse produto durante o momento em que você está retirando ele da embalagem, ter uma boa relação aqui custo-benefício, né, porque pode ser a melhor embalagem do mundo, a mais maravigold, assim, da vida, se você não conseguir pagar por ela, né, ou se você se endividar ou, né, tiver comprometimento de outros processos por conta disso, né? Aí já não é ideal. Ter disponibilidade no mercado sem descontinuidade e ter data de validade da embalagem e instruções do fabricante. Então, o fabricante é que vai dizer qual que é a data de validade. Então, vamos trazer aqui para vocês algumas embalagens indicadas para cada tipo de esterilização, só para a gente, né, arrematar isso aqui. Algodão, gente, então a gente pode utilizar para vapor sob pressão, que é o que? O nome chique da autoclave, tá bom? Então, algodão pode ser somente para vapor sob pressão, não pode para óxido de etileno, não pode para plasma e peróxido de hidrogênio, não pode para formaldeído. O papel grau cirúrgico pode para todo mundo, só não pode para plasma e vapor de peróxido de hidrogênio. O papel crepado, mesma coisa, tá? O Tyvek é uma embalagem, né, tecnológica, uma embalagem mais cara e é a embalagem que a gente pode utilizar aqui, né, para óxido de etileno, plasma e vapor de peróxido de hidrogênio e pode utilizar para formaldeído, tá joia? Não pode ser utilizada em vapor sob pressão. Aliás, é a única que não pode ser utilizada no vapor sob pressão é o Tyvek, ok? E a única que não pode ser utilizada para óxido de etileno é o algodão. Tecido não tecido pode ser utilizado em todas, olha que maravilha. O container rígido, né? Uma caixa, ela pode ser utilizada em todas e as caixas metálicas perfuradas igualmente podem ser utilizadas em todas as formas. Tá joia, galera? Bom, queridos, eu acredito, deixa eu só checar aqui se a gente chegou aqui no final. Sim, nós já chegamos ao final desse nosso bloco. Eu vou ficando por aqui e te vejo então no nosso próximo bloco, falando de central de material e esterilização. Muito obrigada pela companhia até aqui e eu te vejo no Diário Oficial. Até lá, tchau!